Sou o Alexandre Piovesan e vamos começar mais um MemorizeCast, o podcast que te ajuda a memorizar os principais temas cobrados nos concursos das carreiras jurídicas e no exame da OAB. Hoje vamos falar sobre cidadania como fundamento da República. E para destrinchar esse tema comigo está o Silas França. Vamos falar de conceitos, aquisição, exercício e as pegadinhas que mais derrubam um candidato em prova. Olá a todos! Esse tema parece simples à primeira vista, mas esconde distinções que fazem muita diferença na hora da prova. A mais importante delas é separar cidadania de nacionalidade. Exato, e essa confusão aparece direto. Então vamos começar do começo. O que é cidadania no sentido técnico jurídico? No sentido técnico, cidadania é a titularidade de direitos políticos, ou seja, a capacidade de votar e de ser votado. O cidadão é o nacional que tem alistamento eleitoral e está no pleno gozo desses direitos. Isso está na base do artigo 1, inciso 2 da Constituição Federal. E aí entra a distinção com nacionalidade, porque as pessoas usam as duas palavras como se fossem sinônimos. E não são. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político com o Estado, ser brasileiro nato ou naturalizado. Cidadania é uma qualificação adicional, que pressupõe o exercício de direitos políticos. O macete é: todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é cidadão. Então, um menor de 16 anos, por exemplo, é nacional, mas não é cidadão? Exatamente. E um analfabeto que nunca se alistou também. A cidadania se adquire pelo alistamento eleitoral, que é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos, conforme o artigo 14, parágrafo 1º da Constituição. E o estrangeiro, mesmo com residência permanente no Brasil, pode se alistar? Não pode. O artigo 14, parágrafo 2º da Constituição veda expressamente: estrangeiro não se alista, não vota e não pode ser votado, sem exceção. Isso cai muito em prova. Agora me fala do exercício da cidadania, porque a Constituição Federal de 88 não é só representativa, né? Não é. Ela adota o modelo de democracia semidireta, que combina a representação com instrumentos de participação direta. São três: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Todos no artigo 14, incisos 1, 2 e 3. E qual a diferença prática entre plebiscito e referendo? Porque isso também confunde. O plebiscito é a consulta prévia. O povo decide antes de o ato ser praticado. O referendo é posterior. O povo ratifica ou rejeita um ato normativo ou administrativo que já existe. Lembra assim: plebiscito vem antes, referendo vem depois. Perfeito. E a iniciativa popular tem um requisito numérico bem específico que cai em prova. Sim, e é fácil errar. São 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Artigo 14, inciso 3 da Constituição. Não basta ter o número total, precisa da distribuição geográfica. Uma pausa para um recado muito importante. Visite a plataforma do Magistrar Cursos e conheça o Cérebro, uma ferramenta que está revolucionando o estudo para concursos públicos no Brasil. Voltando ao conteúdo, tem uma novidade de emenda constitucional sobre consultas populares locais que pouca gente conhece. A Emenda Constitucional 111 de 2021, ela criou a possibilidade de consultas populares nos municípios realizadas junto com as eleições municipais. Exigem aprovação da Câmara Municipal e encaminhamento à Justiça Eleitoral até 90 dias antes do pleito. E o detalhe importante: não usam propaganda gratuita no rádio e na televisão. Agora vamos para um ponto que gera muita confusão: perda versus suspensão de direitos políticos, porque a Constituição veda a cassação, mas permite as duas outras formas. Isso mesmo, cassação é proibida, artigo 15 da Constituição. Mas perda e suspensão existem, e a diferença é o caráter. Perda é definitiva e só ocorre em 2 casos: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado e recusa de cumprir obrigação imposta a todos como o serviço militar. Suspensão é temporária. E os casos de suspensão? São 3: incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos e improbidade administrativa. Artigo 15, incisos 2, 3 e 5 da Constituição.
E tem uma tese do STF sobre condenação criminal que é pegadinha clássica. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos afasta a suspensão dos direitos políticos. Não afasta. Essa é a tese do tema 370 do STF em repercussão geral. A substituição da pena não livra o condenado da suspensão da cidadania ativa. Muita gente acha que sim, mas a lógica é que a condenação existe, independente do tipo de cumprimento. Nossa, esse é um erro que sai caro em prova. E tem outro tema do STF que vai na direção oposta, sobre concurso público. É o tema 1190. A suspensão dos direitos políticos não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que o cargo seja compatível com a infração penal praticada. O fundamento é a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, artigo 1, incisos 3 e 4 da Constituição. Então a pessoa está com direitos políticos suspensos, foi aprovada em concurso e pode tomar posse? Pode, com essa condição de compatibilidade. O início do exercício fica condicionado ao regime da pena ou à decisão do juízo de execuções quanto à compatibilidade de horários. Não é automático, mas a porta não está fechada. Isso é importante e contraintuitivo. Antes de ir para as questões, tem a Emenda Constitucional 131 de 2023 sobre nacionalidade que também precisa entrar. Precisa. Ela alterou as hipóteses de perda da naturalização. Hoje, a perda só ocorre por fraude no processo de naturalização ou por atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. E a renúncia voluntária passou a ser possível perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que gerem apatridia. E quem renuncia pode readquirir a nacionalidade? Pode sim. O artigo 12, parágrafo 5º da Constituição garante isso expressamente. A renúncia voluntária não fecha definitivamente a porta para a readquisição da nacionalidade brasileira originária. Gravem isso. Renúncia não é perda permanente quando se trata de nacionalidade originária. Agora vamos para o segmento Questão Relâmpago. Questão relâmpago. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos afasta a suspensão dos direitos políticos. Não afasta. Essa é a tese do tema 370 do STF. E a condenação continua gerando a suspensão independentemente da forma de cumprimento da pena. Boa. A condenação existe e a suspensão segue. Agora responde essa. Um estrangeiro residente permanente no Brasil pode se alistar como eleitor? Não pode. A Constituição veda expressamente no artigo 14, parágrafo 2º. Residência permanente não muda isso. Perfeito. Próxima. A suspensão dos direitos políticos impede a nomeação e posse em concurso público? Não impede, desde que o cargo seja compatível com a infração penal praticada. Esse é o tema 1190 do STF, com fundamento na dignidade da pessoa humana. Boa. E quais são os únicos casos de perda definitiva de direitos políticos previstos na Constituição? São dois: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado e recusa de cumprir obrigação imposta a todos. Artigo 15, incisos 1 e 4 da Constituição. Tudo o mais que parece perda é, na verdade, suspensão. Próxima. Uma pessoa jurídica pode propor ação popular? Não pode. A súmula 365 do STF é clara. Apenas o cidadão, pessoa física no pleno gozo dos direitos políticos, tem legitimidade ativa para a ação popular. Artigo 5, inciso 73 da Constituição. E a última, a Emenda Constitucional 131 de 2023 permite a readquisição da nacionalidade brasileira originária após renúncia voluntária? Permite sim. O artigo 12, parágrafo 5º da Constituição garante essa possibilidade nos termos da lei. Renúncia voluntária não é perda definitiva da nacionalidade originária. Perfeito. Fechando o episódio, os 3 pontos que você precisa levar daqui. Primeiro, todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é cidadão. Segundo, cassação de direitos políticos é vedada, mas perda e suspensão existem com hipóteses taxativas. E terceiro, as teses do STF nos temas 370 e 1190 são pegadinhas certeiras em prova. A dica de ouro é essa. Sempre que a prova trouxer algo que parece óbvio em direitos políticos, desconfie. Gravem isso. As exceções são exatamente onde as bancas colocam a questão.
Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas, nos siga nas redes sociais e já se prepara porque o próximo episódio está imperdível. Aproveita e já entra na comunidade de estudo diário de legislação e de informativos. É só clicar no link aqui na descrição do episódio. Te aguardo no próximo Memorize Cast.